Havia algo no jeito como ela olhava para ele. Não era curiosidade, não era piedade. Era fome. Uma fome tão crua, tão antiga, que parecia vir de antes dela mesma. Do tipo que corrói por dentro até não sobrar mais nada além da necessidade. Dizem que começou com um pedido simples. Uma tarefa qualquer, dessas que acontecem todos os dias entre senhores e cativos. Mas aquela tarde ficou diferente. O calor estava mais denso, o silêncio mais pesado. E quando ela pediu que ele entrasse na casa grande, algo no ar mudou para sempre. Ninguém viu, ninguém ouviu, mas todos sabiam, porque o que ela encontrou nele não tinha a ver com obediência, respeito ou dever. Era algo que o corpo do marido rico nunca conseguiu oferecer. Algo que a fazia esquecer quem era, onde estava, o que arriscava. E quando a porta se fechou, o que aconteceu dentro daquelas paredes não foi registrado em livro nenhum. Mas a verdade vazou como suor em lençol de linho, impossível de esconder. Essa é a história de uma sinhá que trocou tudo, nome, honra, posição, por algo que a sociedade chamava de imperdoável. Mas para ela, era a única coisa real que tinha sentido na vida inteira. E o preço disso, ninguém imaginou que seria tão alto. Se você sentiu o peso dessa história, se percebeu que tem algo muito maior escondido por trás dessa porta fechada, deixe seu like para que memórias como essa, as que tentaram apagar, as que nunca foram escritas, continuem vindo à tona. Inscreva-se no canal para ouvir os relatos mais sombrios e proibidos do Brasil escravocrata. Histórias que a Casa Grande tentou enterrar. Verdades que a senzala carregou em silêncio. E me conte nos comentários, até onde você acha que o desejo pode levar alguém a destruir tudo? Onde está a linha entre o que sentimos e o que nos destrói? Prepare-se, porque o que vem agora é ainda mais profundo. Vamos começar pelo dia em que tudo mudou e nada mais voltou a ser como antes. A fazenda respirava sob o peso do sol. Era daquele tipo de calor que não escolhe, que entra pela pele, se instala nos ossos e faz o corpo inteiro lembrar que ele é feito de carne, suor e necessidade. A Casa Grande se erguia no alto da colina como um trono branco, imponente, cercada de jacarandás e silêncio. E dentro dela, Leonor vivia como se estivesse presa em um retrato antigo, bonita, imóvel, sufocando devagar. Ela tinha tudo. Pelo menos era isso que diziam. Um marido de posses, terras que se estendiam até onde a vista alcançava, vestidos bordados que vinham de Lisboa, joias que brilhavam na penumbra dos saraus. Mas nada daquilo preenchia o vazio que crescia dentro dela. Era um vazio estranho, daqueles que não dói, mas corrói, que não grita, mas sussurra todas as noites antes de dormir que algo está faltando. O marido, Antônio Leandro, era um homem respeitável, sério, metódico, dono de uma voz grave que fazia os outros baixarem a cabeça. Tratava-a com cortesia, nunca com brutalidade, mas também nunca com paixão. Havia entre eles uma distância fria, educada, como se fossem dois estranhos cumprindo papéis em uma peça que ninguém mais assistia. E Leonor sabia, com aquela certeza silenciosa que não precisa de palavras, que aquilo era tudo o que ela teria, para sempre, até o dia em que ela o viu. Ele se chamava Tomás. Ou pelo menos era esse o nome que lhe deram quando o arrancaram de onde quer que tivesse vindo. Alto, ombros largos, mãos grandes e calejadas pelo trabalho. Trabalhava na lavoura, mas às vezes era chamado para carregar móveis, consertar portões, fazer reparos na Casa Grande. Era silencioso, obediente, invisível como todos os outros. Mas naquela tarde, enquanto carregava um baú pesado pelo corredor, Leonor estava descendo a escada. E ela o viu. Viu de verdade. Não foi o rosto, não foram os olhos. Foi o corpo. A forma como ele se movia.
com uma força natural, quase animal, que fazia parecer que o peso não existia. A camisa rasgada nas costas deixava ver a pele suada, os músculos tensionados pelo esforço. E foi ali, naquele instante, que ela reparou. No jeito como as calças de linho surrado marcavam o corpo dele, na presença física que ocupava o corredor inteiro, em algo que ela nunca tinha visto, ou nunca tinha permitido reparar, em homem nenhum. Algo que o marido, com toda a sua postura ereta e roupas bem talhadas, simplesmente não tinha. Leonor sentiu o corpo inteiro esquentar. Uma onda de calor subiu pelo peito, pelo pescoço, até a raiz dos cabelos. Ela segurou o corrimão com força, tentando disfarçar, tentando fingir que estava apenas descendo a escada. Mas a respiração tinha mudado. O coração batia mais rápido. E quando ele passou por ela, tão perto que ela pôde sentir o cheiro de suor, terra e sol, algo dentro dela despertou, algo que ela nem sabia que existia. Ela desviou o olhar rápido demais. Desceu o resto da escada fingindo que nada tinha acontecido. Mas o coração batia descompassado. As mãos tremiam. E quando ela chegou ao quarto, trancou a porta, sentou-se na beira da cama e respirou fundo, tentando apagar aquela imagem da cabeça. Não conseguiu. Nos dias seguintes, Leonor começou a reparar nele. Não de propósito. Ou pelo menos era isso que ela tentava acreditar. Mas sempre que ele estava por perto, algo nela mudava. A respiração ficava mais lenta, o corpo mais atento. Ela inventava desculpas para passar pelos lugares onde ele trabalhava. Fingia supervisionar tarefas que nunca tinha supervisionado antes. E toda vez que os olhos dele se cruzavam, mesmo que por um instante, ela sentia uma onda de calor subir pelo pescoço, pelo rosto, até a raiz dos cabelos. Aquilo era errado. Ela sabia. Não só errado, impossível, proibido. Uma transgressão tão profunda que nem sequer deveria ser pensada. Mas quanto mais ela tentava ignorar, mais aquilo crescia. Como uma fome que não se sacia. Como uma sede que só piora. Então, uma tarde, ela tomou uma decisão. Mandou chamá-lo. Não havia razão, não havia tarefa, mas ela inventou uma. Disse que precisava de alguém para mover uma estante no quarto de costura. Algo que qualquer um poderia fazer. Mas foi ele quem ela pediu. E quando a governanta foi buscá-lo, Leonor trancou-se no quarto, olhou-se no espelho e tentou entender o que estava fazendo. Ela não sabia, ou sabia, mas não queria admitir. Minutos depois, ele bateu na porta. Leonor abriu devagar. Ele entrou de cabeça baixa, como sempre. Não olhou para ela, não falou, apenas esperou a ordem. E foi nesse silêncio, nesse espaço minúsculo entre o permitido e o imperdoável, que algo se rompeu. Ela apontou para a estante. Ele caminhou até lá, ergueu-a sem esforço, moveu para o canto que ela indicou. E quando terminou, virou-se para sair. Mas Leonor não disse que ele podia ir. Ficou parada, olhando para ele, e dessa vez não desviou o olhar. Dessa vez, deixou que ele visse, deixou que ele soubesse. E quando os olhos dele finalmente se ergueram e encontraram os dela, algo no ar entre eles ficou tão denso que parecia impossível respirar. Nenhum dos dois falou, nenhum dos dois se moveu. Mas naquele instante, os dois sabiam. A linha tinha sido cruzada e não havia como voltar. Leonor não conseguia parar de pensar. Não no homem, no corpo, naquilo que ela tinha visto e que agora não saía mais da cabeça. Era como se algo tivesse acordado dentro dela. Algo primitivo, faminto, que não pedia licença, que não se importava com moral, com Deus, com o que era certo ou errado. Ela tentou rezar. Ajoelhou-se na capela da casa, fechou os olhos, murmurou as palavras que aprendera desde criança. Mas as orações não faziam sentido, porque enquanto movia os lábios, a única coisa que via era ele. O suor descendo pelas costas, a forma como o corpo se movia.
a maneira como as calças marcavam. Ela abriu os olhos, respirou fundo e desistiu. Não era Deus que ela queria naquele momento. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Leonor começou a inventar desculpas. Precisava que alguém movesse um móvel, que consertasse uma janela, que carregasse lenha para a lareira, mesmo no calor. E toda vez ela pedia a ele, sempre ele. A governanta começou a estranhar, mas não ousava questionar. Ninguém questionava a Sinhá. E toda vez que ele entrava na casa grande, Leonor sentia o corpo inteiro reagir. O coração acelerava. A respiração ficava mais curta. As mãos tremiam. Ela fingia supervisionar o trabalho, mas o que realmente fazia era observar. A forma como ele se curvava, como erguia peso, como os músculos se contraíam sob a pele suada. E quanto mais ela via, mais queria ver. Até que uma tarde, enquanto ele consertava uma dobradiça na sala de jantar, ela não conseguiu mais se conter. Aproximou-se, mais perto do que deveria. Tão perto que podia sentir o calor que irradiava dele. E quando ele percebeu a presença dela, parou o que estava fazendo e baixou a cabeça, como sempre fazia. Mas Leonor não recuou. "Levante a cabeça", ela disse, com uma voz que mal reconhecia. Ele hesitou. Depois obedeceu. E foi ali, naquele instante, que ela viu nos olhos dele algo que a fez tremer. Não era submissão, não era medo, era algo mais profundo. Algo que ele escondia, que todos escondiam, mas que ela, naquele momento, conseguiu enxergar. Ele sabia o que ela queria, sabia o que ela sentia, e por mais que não pudesse dizer, por mais que não pudesse agir, ele também sentia. Leonor deu um passo para trás como se tivesse levado um soco. O coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Ela virou-se e saiu da sala sem dizer mais nada, mas enquanto caminhava pelo corredor, as pernas fracas, a respiração descontrolada, ela soube que tinha cruzado uma linha da qual não havia retorno, porque agora não era só ela que sabia, ele também sabia. Naquela noite, Leonor jantou em silêncio ao lado do marido. Antônio Leandro falava sobre os negócios, sobre a safra, sobre os planos de expandir a propriedade. Ela fingia ouvir, mas a única coisa em que conseguia pensar era em como o corpo dele era diferente. Magro, pálido, sem força, sem presença, sem nada daquilo que ela agora sabia que existia. E quando ele a tocou, como fazia de vez em quando, com aquela frieza metódica, cumprindo o dever conjugal, Leonor fechou os olhos e imaginou outro corpo sobre o dela. Mãos maiores, peso diferente, força de verdade. E pela primeira vez na vida, ela gemeu. Antônio Leandro não percebeu, ou fingiu não perceber. Terminou, virou-se de costas e dormiu. E Leonor ficou ali, no escuro, com o corpo em chamas e a certeza de que aquilo, aquela vida, aquele homem, aquela cama, nunca mais seria o suficiente. Nos dias seguintes, ela começou a arriscar mais. Chamava Tomás para tarefas que não existiam. Mandava a governanta sair da sala. Ficava sozinha com ele. E toda vez ficava mais perto. Falava mais baixo. Deixava o xale escorregar pelo ombro. Deixava que ele visse. E ele via. Mas não se movia. Não podia. Não tinha permissão. Não tinha direito. Mas o corpo dele traía. A respiração ficava mais pesada, o suor escorria mais rápido e Leonor sabia, com aquela certeza animal que não precisa de palavras, que ele queria tanto quanto ela. Até que uma tarde, quando a casa estava vazia e o marido tinha ido para a cidade, Leonor tomou a decisão. Chamou-o para o quarto. Ele entrou devagar, de cabeça baixa, como sempre. Mas dessa vez, quando ela fechou a porta, trancou. Ficou parada, de costas para ele, respirando fundo, tentando encontrar coragem, tentando entender o que estava prestes a fazer. Mas a verdade é que ela já sabia, já tinha decidido,
Já tinha cruzado todas as linhas que existiam. Então, virou-se. E o que ela viu confirmou tudo. Ele estava parado no meio do quarto, imóvel, mas o corpo dele contava uma história diferente. O peito subia e descia rápido, as mãos fechadas, os olhos fixos nela. E quando ela olhou para baixo, apenas por um instante, viu a prova de que não estava enganada. Ele também queria, e o que ele tinha para oferecer era exatamente aquilo que ela tinha visto desde o primeiro dia. Leonor deu um passo à frente, e dessa vez ele não baixou a cabeça. O que aconteceu naquela tarde não tem nome, ou talvez tenha muitos. Todos eles proibidos, todos eles imperdoáveis. Mas para Leonor, naquele momento, nada disso importava. Porque pela primeira vez na vida, ela sentiu o que era estar viva de verdade. Não foi gentil, não foi romântico, não houve palavras doces, promessas ou juras. Foi algo muito mais primitivo, muito mais real. Ele a tocou como se tivesse esperado a vida inteira por aquilo. E ela recebeu como se tivesse nascido apenas para aquele instante. O corpo dele era exatamente o que ela imaginava. E mais, muito mais. A força nas mãos, o peso sobre ela, a maneira como ele a preenchia de um jeito que o marido nunca conseguiu. Leonor perdeu a noção de tudo, do tempo, do lugar, de quem era. Havia apenas o calor, a respiração ofegante, o suor misturado e aquela sensação avassaladora de finalmente estar completa. Quando terminou, os dois ficaram ali, em silêncio. Ele de pé, a camisa amarrotada, o olhar perdido. Ela sentada na beira da cama, o vestido aberto, o corpo ainda tremendo. E foi ali, naquele silêncio carregado, que a realidade começou a voltar. O que ela tinha feito? Mas a culpa não veio. Não como deveria. Porque debaixo do choque, debaixo do medo, havia algo mais forte. Algo que pulsava, que queimava, que já começava a crescer de novo. Ela queria mais. Leonor mandou que ele saísse. Ele obedeceu sem olhar para trás. E quando a porta se fechou, ela trancou, sentou-se no chão e tentou entender o que tinha acontecido. Mas não havia como entender, porque aquilo não fazia sentido, não seguia lógica, não tinha explicação. Era apenas fome, pura e simples. E agora que ela tinha provado, sabia que nunca mais conseguiria parar. Nos dias seguintes, Leonor tentou voltar à normalidade. Fingia que nada tinha mudado. Sorria para o marido, supervisionava a casa, recebia visitas, mas por dentro estava em chamas, porque toda vez que via Tomás, mesmo de longe, mesmo de relance, o corpo dela reagia. O coração disparava, a respiração falhava, as pernas ficavam fracas e ela sabia que ele sentia o mesmo. Porque sempre que passavam um pelo outro, ele baixava os olhos rápido demais. As mãos tremiam, o suor escorria mais do que deveria. E Leonor podia ver, podia sentir a tensão que crescia entre eles como uma corda prestes a arrebentar. Ela tentou resistir, tentou se convencer de que tinha sido uma loucura momentânea, que nunca mais devia acontecer, que precisava parar antes que alguém descobrisse. Mas quanto mais tentava esquecer, mais o corpo cobrava. Era como uma sede que nunca se saciava, uma fome que só piorava. E então, 5 dias depois, ela chamou-o de novo. Dessa vez, não inventou desculpa. Apenas mandou a governanta buscá-lo e trancou-se no quarto. E quando ele entrou, os dois sabiam exatamente por quê. Não houve hesitação, não houve palavras. Ele a tomou com a mesma intensidade da primeira vez e ela se entregou com a mesma voracidade. Só que agora era diferente, porque agora ela sabia como era, sabia o que ele podia fazer, sabia o que o corpo dele era capaz de despertar no dela. E essa certeza a deixava ainda mais faminta, ainda mais desesperada. Quando terminou, ela não o mandou embora imediatamente. Ficou ali,
deitada, observando-o. A forma como o peito dele subia e descia. O suor que escorria pelas costas, a maneira como ele evitava olhar para ela. Não por submissão, mas porque sabia que se olhasse, não conseguiria sair. E foi ali, naquele silêncio, que Leonor percebeu algo perturbador. Ela não sentia culpa, não sentia remorso, não sentia nada além de satisfação e a vontade de repetir tudo de novo. O marido já não era nada. A casa grande, as joias, a posição social, tudo isso tinha perdido o sentido, porque agora ela tinha descoberto algo que valia mais do que tudo aquilo junto. Algo que o dinheiro não comprava, que a moral não permitia, que a sociedade condenava, mas que o corpo dela exigia. E Leonor sabia, com aquela clareza fria e assustadora, que estava disposta a arriscar tudo por aquilo. Nos dias seguintes, ela começou a chamar Tomás com mais frequência. Uma vez por semana, virou duas. Duas viraram três. Até que não havia mais dia em que ela não o quisesse. Não precisava mais. Era como se o corpo dela tivesse se acostumado. Como se não conseguisse mais funcionar sem aquilo. Ela inventava desculpas, mandava a criadagem para longe, esperava o marido sair. E sempre que a casa ficava vazia, ela o chamava. E ele vinha, sempre, porque ele também estava preso, também estava viciado, também não conseguia mais parar. Mas havia algo errado, algo que Leonor começou a perceber. Ele estava mudando. No começo, Tomás entrava de cabeça baixa, obediente, silencioso. Mas agora ele entrava diferente. O olhar estava mais firme, o corpo mais solto. Havia uma confiança que não existia antes, como se ele soubesse, como se tivesse entendido que tinha poder sobre ela. E tinha, porque Leonor já não conseguia esconder, já não conseguia fingir. O corpo dela traía, a voz tremia quando falava com ele. As mãos suavam, e ele percebia, via tudo, entendia tudo, e essa inversão silenciosa, esse deslocamento de poder, era ao mesmo tempo a coisa mais perigosa e a mais excitante que ela já tinha vivido. Porque agora não era só ela que mandava, agora ele também sabia que podia. E foi nesse momento que Leonor entendeu a gravidade do que tinha feito. Ela não tinha apenas quebrado as regras, ela tinha entregado o controle. Tinha dado a um homem que não tinha nome, não tinha voz, não tinha direitos, o poder de destruí-la completamente. E o pior de tudo, ela não se importava, porque enquanto ele estivesse ali, enquanto pudesse sentir aquele corpo, aquela força, aquele talento impossível de ignorar, nada mais importava. Nem o marido, nem a reputação, nem o futuro, só aquilo. E Leonor sabia que isso era o começo do fim. Leonor estava perdendo o controle. E ela sabia, mas não conseguia parar. Já não esperava a casa esvaziar. Já não calculava horários. Já não fingia mais tarefas. Chamava Tomás quando queria, e queria o tempo todo. Era como se algo dentro dela tivesse quebrado. Uma comporta que segurava tudo e que agora, aberta, não havia como fechar de novo. O marido começou a notar, não o que acontecia, ainda não, mas que algo estava diferente. Leonor sorria menos, falava menos, mal tocava na comida. E quando ele a procurava à noite, ela se enrijecer toda, como se o toque dele fosse insuportável. Antônio Leandro não entendia, mas sentia, e isso o deixava inquieto. Certa manhã, ele comentou: "Você anda estranha, Leonor." Ela fingiu não ouvir. Continuou mexendo no chá, os olhos fixos na xícara. "Está doente?" Ele insistiu. "Não," ela respondeu seca demais. Antônio franziu a testa, mas não disse mais nada. Apenas observou. E pela primeira vez, Leonor sentiu o peso daquele olhar. Era como se ele estivesse começando a desconfiar, não do quê, mas de que algo estava errado. E estava, porque naquela mesma tarde, enquanto o marido saiu para inspecionar a lavoura, Leonor mandou buscar Tomás. Mas dessa vez foi diferente.
Ela não o chamou para o quarto, chamou para a biblioteca, no meio da tarde, com a casa cheia de criados. Quando ele entrou, ela trancou a porta. Ele olhou para ela, surpreso, quase assustado, porque ali, naquele lugar, no meio do dia, o risco era grande demais. Mas Leonor não se importava mais, já não pensava, só sentia. Ela foi até ele, puxou-o pela camisa. E ali mesmo, contra a estante de livros, aconteceu de novo. Rápido, desesperado, perigoso. E quando terminou, ela encostou a testa no peito dele, a respiração irregular, o corpo ainda tremendo. "Você vai me destruir", ela sussurrou. Ele não respondeu. Mas os dois sabiam que era verdade. Quando Tomás saiu, Leonor ficou parada ali, encostada na estante, tentando recuperar o fôlego. E foi então que ouviu passos no corredor. Seu coração gelou. A porta se abriu. Ela tinha esquecido de trancar de novo. E a governanta entrou, carregando toalhas limpas. Parou na entrada, olhou para Leonor com aquele olhar que sabia demais, mas não podia dizer nada. "A senhora está bem?" Perguntou com uma voz carregada de algo que não era inocência. "Estou", Leonor respondeu, mas a voz saiu trêmula. A governanta assentiu devagar, deu meia volta e saiu. Mas Leonor sabia que aquela mulher tinha visto algo, tinha percebido algo. E mesmo que não dissesse nada agora, eventualmente diria. A casa inteira estava começando a saber. Naquela noite, durante o jantar, Leonor mal conseguiu comer. O marido estava mais silencioso que o normal. E no meio da refeição, ele disse: "A criadagem anda falando de você." Leonor ergueu os olhos rápido demais. "Falando o quê?" "Que você anda estranha, que chama aquele escravo toda hora, que fica trancada com ele." O sangue de Leonor congelou. "Eu o chamo porque há trabalho a fazer." Ela respondeu, tentando manter a voz firme. "Trabalho", Antônio repetiu como se testasse a palavra. "Que tipo de trabalho exige que você tranque a porta?" Leonor não respondeu. Não conseguiu. Apenas baixou os olhos e fingiu que continuava comendo. Mas o coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Antônio não disse mais nada, mas o silêncio que se instalou entre eles era mais pesado do que qualquer acusação. E Leonor sabia que estava acabando, que não havia como esconder muito mais tempo, que a qualquer momento tudo ia explodir. Mas mesmo assim, ela não conseguiu parar. 2 dias depois, enquanto o marido estava na cidade, ela chamou Tomás de novo. E dessa vez, quando ele entrou, havia algo diferente no ar. Uma tensão que não existia antes. Ele olhou para ela com uma seriedade que a fez tremer. "Eles estão falando", ele disse, a voz baixa. Era a primeira vez que ele falava com ela daquele jeito. Direto, sem baixar a cabeça. Como se fossem iguais. "Eu sei", Leonor respondeu. "Se ele descobrir, vai me matar." "Eu sei. E você também." Leonor deu um passo à frente até ficar a poucos centímetros dele. "E mesmo assim você está aqui." Ele não respondeu. Mas o corpo dele já estava respondendo. E Leonor sabia que os dois estavam presos, que não havia saída, que aquilo ia acabar mal, mas que nenhum dos dois conseguia parar, porque o vício era mais forte do que o medo, mais forte do que a razão, mais forte do que a própria vida. E quando ela o puxou de novo, quando se entregou de novo àquele corpo, àquela força, aquele talento impossível de resistir, Leonor entendeu que não havia mais volta. Ela tinha escolhido. E a escolha tinha um preço. Um preço que logo, muito em breve, ela seria forçada a pagar. Porque lá fora, no corredor, a governanta passava devagar, devagar demais, e parava na porta, e ouvia, e guardava cada som, cada gemido, cada prova de que a Sinhá tinha cruzado todas as linhas que existiam. E quando chegasse a hora, ela contaria tudo. Porque na casa grande, os segredos nunca duravam muito tempo, e esse estava prestes a explodir.
A governanta foi ao marido. Foi numa tarde quente, enquanto Antônio Leandro revisava os livros de contabilidade no escritório. Ela bateu na porta com aquela discrição calculada de quem sabe que o que vai dizer não pode ser dito em voz alta. Entrou devagar, fechou a porta atrás de si e ficou parada, as mãos cruzadas na frente do corpo. "O senhor precisa saber de uma coisa", ela disse, a voz baixa, mas firme. Antônio ergueu os olhos, impaciente. "O que foi?" A governanta hesitou, apenas um segundo, mas foi tempo suficiente para que ele percebesse que aquilo era grave. "É sobre a Sinha." O ar no escritório ficou mais pesado. "Fale." E ela falou. Contou tudo. Os chamados constantes, as portas trancadas, os sons que vinha do quarto, da biblioteca, de lugares onde nenhum trabalho justificava aquele tempo todo. E por fim, disse o nome. Tomás. Antônio ficou em silêncio. Um silêncio longo, denso, perigoso. A governanta esperou, imóvel. E quando ele finalmente falou, a voz estava gelada. "Você tem certeza do que está dizendo?" "Tenho, senhor." Ele respirou fundo. As mãos se fecharam sobre a mesa. "Saia. E não diga isso para mais ninguém." A governanta assentiu e saiu. Mas o estrago estava feito, porque agora Antônio Leandro sabia, ou pelo menos desconfiava o suficiente para começar a observar. E Leonor, perdida em seu próprio vício, não fazia ideia de que o mundo estava prestes a desabar sobre ela. Naquela mesma tarde, Antônio não saiu para a lavoura como sempre fazia. Ficou na casa, silencioso, observando. E Leonor, que já não conseguia mais pensar direito, cometeu o erro fatal. Chamou Tomás de novo. Era meio da tarde. O sol entrava pelas janelas da casa grande, iluminando tudo com aquela luz crua e impiedosa. Leonor trancou-se no quarto de costura, mandou que ele entrasse e, quando a porta se fechou, jogou-se nele com uma fome desesperada. Não houve conversa, não houve hesitação, só o corpo, só a necessidade. Só aquela sensação que agora era a única coisa que fazia sentido na vida dela. Mas lá fora, no corredor, Antônio Leandro subia as escadas, devagar, calculado, com os passos silenciosos de quem não quer ser ouvido. Ele parou diante da porta do quarto de costura. Ouviu. E o que ouviu confirmou tudo. Cada palavra da governanta, cada desconfiança, cada pesadelo que ele tinha tentado ignorar. Leonor estava ali dentro, com ele. A mão de Antônio se fechou no trinco da porta, lentamente, e então ele girou, trancada. A respiração dele ficou mais pesada, o maxilar se contraiu, e por um instante, apenas um instante, ele pensou em arrombar a porta, em entrar, em pegar os dois ali, naquele momento, e acabar com tudo. Mas não fez, porque havia algo pior do que a raiva. Havia a humilhação. E Antônio Leandro não era homem de agir por impulso. Era homem de calcular, de planejar, de esperar o momento certo. Então, ele desceu as escadas, em silêncio, e saiu da casa. Mas antes de sair, disse à governanta: "Quando ela chamar ele de novo, você me avisa." A governanta assentiu, e Antônio saiu. Dentro do quarto, Leonor e Tomás não faziam ideia de nada. Estavam perdidos um no outro, presos naquela espiral de prazer e destruição que já não tinham como interromper. E quando terminou, Leonor encostou-se na parede, a respiração ofegante, o corpo ainda tremendo. "Ele sabe", Tomás disse de repente. Leonor ergueu os olhos assustada. "O quê?" "Seu marido." "Ele sabe." "Como você sabe disso?" "Eu vi o jeito como ele me olhou hoje de manhã. Não foi o olhar de sempre, foi diferente." Leonor sentiu um calafrio percorrer a espinha, mas tentou disfarçar. "Você está imaginando coisas." "Não estou." Tomás insistiu, e pela primeira vez havia medo real na voz dele.
Se ele descobrir, vai me matar. E você sabe disso. Leonor sabia, mas não queria admitir, porque admitir significava parar. E parar era impossível. Então teremos que ter mais cuidado, ela disse. Tomás olhou para ela com uma expressão que misturava desejo e desespero. Não há cuidado que salve a gente agora. E ele tinha razão. Porque 2 dias depois, quando Leonor chamou Tomás de novo, porque não conseguiu resistir, porque o corpo cobrava, porque a fome era mais forte do que qualquer lógica, a governanta foi direto avisar o marido. Antônio estava na cidade, mas voltou. Rápido. E dessa vez, ele não iria apenas observar. Dessa vez, ele iria entrar. Leonor estava no quarto. Tomás estava com ela. E nenhum dos dois ouviu o barulho dos cascos do cavalo chegando. Nenhum dos dois ouviu os passos pesados subindo a escada. Nenhum dos dois percebeu que o tempo tinha acabado. Até que a porta se abriu. Não foi arrombada. Não precisou. Porque Antônio tinha a chave mestra e ele abriu devagar, silenciosamente, como quem quer ver tudo antes de agir. E ele viu Leonor, viu Tomás, viu os dois ali, juntos, da forma mais inegável, mais escandalosa, mais imperdoável possível. E por um momento, ninguém se moveu. Leonor olhou para o marido, o rosto dele estava pálido, os olhos injetados de uma fúria contida que parecia prestes a explodir. Tomás virou-se, viu o senhor parado na porta e entendeu que ia morrer. O silêncio durou uma eternidade, até que Antônio falou, e a voz dele era tão fria, tão controlada, que era ainda mais assustadora do que qualquer grito. "Saia do meu quarto." Tomás não esperou. Saiu correndo, a camisa aberta, os olhos cheios de terror. E Antônio deixou, porque não era ele que importava agora, era ela. Leonor ficou parada, o corpo exposto, o vestido jogado no chão, sem ter como se esconder, sem ter como negar, sem ter como mentir. E quando Antônio deu o primeiro passo em direção a ela, Leonor percebeu que tudo, absolutamente tudo, tinha acabado. Antônio não gritou, não precisou, porque a fúria dele era do tipo que não faz barulho. Era fria, calculada, mortal. Ele entrou no quarto devagar, fechou a porta atrás de si e ficou parado, olhando para Leonor como se estivesse vendo um inseto. Algo pequeno, nojento, que precisava ser esmagado. "Vista-se", ele disse, a voz cortante. Leonor tremia tanto que mal conseguia se mover. Pegou o vestido do chão, vestiu-o com as mãos trêmulas, sem conseguir abotoar direito. E o tempo todo sentia o peso daquele olhar sobre ela. Um olhar que não era só raiva, era ódio puro. Quando ela terminou, Antônio deu um passo à frente e outro, até ficar a poucos centímetros dela. Leonor recuou, encostou-se na parede sem ter para onde fugir. "Quantas vezes?" ele perguntou. Leonor não respondeu. Não conseguiu. "Quantas vezes?" ele gritou, e dessa vez a voz ecoou pelas paredes. Eu não sei", ela sussurrou. Antônio riu. Mas não era uma risada. Era algo seco, amargo, cheio de desprezo. "Você não sabe", ele repetiu devagar, como se testasse o absurdo daquelas palavras. "Você transforma a minha casa em um bordel, se deita com um escravo. Com um escravo. E não sabe quantas vezes?" Leonor fechou os olhos, as lágrimas descendo pelo rosto. Mas Antônio não teve piedade. "Olhe para mim", ele ordenou. Ela abriu os olhos. "Eu dei tudo a você. Tudo. Nome, posição, respeito. E você jogou tudo fora. Por quê?" Ele se aproximou ainda mais, a voz tremendo de raiva contida. "Por causa de um animal." "Não fale assim dele", Leonor disse sem pensar. Foi um erro. A mão de Antônio voou. A bofetada foi tão forte que Leonor caiu no chão, a bochecha ardendo, o gosto de sangue na boca. Ela ficou ali,
caída, tentando respirar, tentando entender o que tinha acontecido. Mas Antônio não tinha terminado. Você ainda o defende? Ele se abaixou, pegou-a pelo braço e puxou-a de volta para cima com violência. Você é pior do que eu imaginava. Leonor soluçou, mas não disse mais nada, porque sabia que qualquer palavra só ia piorar. Antônio a soltou com força, jogando-a de volta contra a parede. Você vai pagar por isso, mas não você sozinha. Ele virou-se em direção à porta. Ele também. O coração de Leonor disparou. Não, ela sussurrou. Antônio parou, olhou para ela por cima do ombro. Não? Ele repetiu, com um sorriso cruel. Você acha que tem direito de pedir algo? Por favor. Leonor implorou, a voz quebrada. Faça o que quiser comigo. Me bata, me expulse, me mate. Mas não faça nada com ele. Antônio deu um passo de volta, olhando para ela com uma mistura de choque e nojo. Você realmente está apaixonada por ele? Leonor não respondeu, mas o silêncio já era a resposta. Antônio fechou os olhos, respirou fundo e quando os abriu de novo, havia algo ainda mais sombrio ali. Então você vai assistir. E saiu. Leonor ficou parada por um segundo sem entender. E então compreendeu. E o terror que a invadiu foi maior do que qualquer coisa que já tinha sentido na vida. Ela correu, desceu as escadas, atravessou o corredor, saiu da casa e viu. Tomás estava no meio do terreiro, de joelhos, as mãos amarradas, 2 capatazes ao lado dele. E Antônio parado à frente, segurando um chicote. Não! Leonor gritou, correndo em direção a eles. Mas a governanta e 2 criadas a seguraram. Ela se debateu, tentou se soltar, mas não conseguiu. Deixa ele, por favor! Ela berrava, a voz rasgada de desespero. Antônio olhou para ela. E havia algo terrível naquele olhar. Algo que dizia que aquilo não era só punição. Era vingança. Você quis ele? Antônio disse a voz alta o suficiente para que toda a fazenda ouvisse. Então vai ver o que ele realmente é. E ergueu o chicote. A primeira chibatada cortou o ar. E Tomás gritou, um grito que rasgou o mundo ao meio. Leonor tentou se soltar, tentou correr, mas as mãos que a seguravam eram fortes demais. A segunda chibatada veio, e a terceira, e a quarta, e Leonor gritava junto com ele, implorava, chorava, mas Antônio não parava, porque aquilo não era só sobre ele, era sobre ela, sobre tudo o que ela tinha feito, sobre a humilhação que ele sentia. E ele queria que ela sentisse também, queria que ela carregasse aquilo para o resto da vida. Quando Antônio finalmente parou, Tomás estava desacordado. O corpo marcado, a camisa ensanguentada, a respiração fraca. E Antônio jogou o chicote no chão, virou-se para Leonor e disse: amanhã ele vai ser vendido para o lugar mais longe que eu conseguir encontrar, e você nunca mais vai vê-lo. Leonor desabou. As pernas falharam, e ela caiu de joelhos no chão, soluçando, destruída. Porque agora entendia o preço do que tinha feito, entendia que não havia como voltar, que tinha destruído tudo, e que o homem pelo qual tinha arriscado tudo, o homem que tinha feito ela sentir viva pela primeira vez, ia ser arrancado dela da forma mais brutal possível. E não havia nada que ela pudesse fazer. Naquela noite, Leonor ficou trancada no quarto. Não comeu, não bebeu. Apenas ficou ali, sentada no chão, abraçada aos próprios joelhos, olhando para o nada. E pela primeira vez, desde que tudo tinha começado, ela sentiu algo além de desejo. Sentiu remorso, não por ter traído o marido, não por ter quebrado as regras, mas por ter arrastado Tomás para dentro daquilo, por ter usado o corpo dele para preencher o vazio dela, por ter esquecido, por um segundo que fosse, que ele não tinha escolha, que nunca teve, porque por mais que ele tivesse querido, por mais que o corpo dele tivesse respondido, a verdade é que ele nunca poderia ter dito não.
E agora ele ia pagar por isso, com a pele, com a liberdade, talvez com a vida. E tudo por causa dela. Leonor encostou a cabeça na parede e chorou. Chorou até não ter mais lágrimas, até o corpo doer, até o mundo parecer apenas um borrão de dor e arrependimento. E quando o sol nasceu no dia seguinte, ela ouviu o barulho da carroça, correu até a janela e viu Tomás sendo levado, acorrentado, a cabeça baixa, o corpo ainda marcado. Ele não olhou para trás, não olhou para a casa grande, não olhou para ela. E Leonor entendeu que aquilo era o fim, não só do que eles tinham, mas de tudo. Porque o que ela tinha trocado pela luxúria, pela fome, pelo prazer, pelo talento impossível de ignorar, tinha custado mais do que ela jamais imaginou. Tinha custado a vida dele e a dela também. Os dias que se seguiram não foram dias, foram apenas passagens de tempo, vazias, cinzentas, como se o mundo tivesse perdido a cor. Leonor não saiu do quarto durante uma semana inteira. Não porque estivesse trancada, embora Antônio tivesse deixado claro que ela não tinha mais liberdade, mas porque não havia razão para sair, não havia para onde ir, não havia nada que quisesse ver. Mas então algo mudou. Ela começou a sentir uma náusea estranha que vinha de manhã e não passava, uma tontura, um cansaço que não fazia sentido. E quando percebeu que a menstruação não tinha vindo e já fazia quase 2 meses, o coração dela parou. Não podia ser. Mas era. Leonor trancou-se no quarto, sentou-se na beira da cama e colocou a mão sobre o ventre. Ainda não havia nada visível, mas ela sabia, sentia. Havia algo crescendo ali dentro. E na cabeça dela só havia uma certeza: era dele. Tinha que ser, porque com Antônio era tão raro, tão frio, tão mecânico. Mas com Tomás tinha sido tudo, constantemente, intensamente. Ela acreditava nisso, totalmente. Leonor tentou esconder, vestia roupas mais largas, evitava o marido, fingia que estava doente. Mas conforme as semanas passavam, ficava cada vez mais difícil. A barriga começava a crescer e, por mais que ela tentasse disfarçar, logo seria impossível. E então, num final de tarde, enquanto Antônio entrava no quarto sem avisar, ele viu. Leonor estava de costas, trocando de roupa, e a barriga, pequena, mas inegável, estava ali, exposta, impossível de esconder. Antônio ficou paralisado, os olhos fixos naquilo. E quando Leonor virou-se e o viu parado ali, o sangue dela congelou. "O que é isso?" ele perguntou, a voz baixa, perigosamente calma. Leonor tentou cobrir a barriga com o vestido, mas era tarde demais. "Responde", ele disse, dando um passo à frente. Eu estou... Ela não conseguiu terminar. "Grávida", Antônio completou, como se a palavra queimasse na boca. "Você está grávida." Leonor não respondeu, apenas baixou a cabeça. Antônio começou a andar de um lado para o outro, a respiração ficando mais pesada a cada segundo. "De quem?" ele perguntou. Leonor não disse nada. "De quem?" ele gritou e a voz ecoou pela casa inteira. "Não sei." Ela mentiu desesperada. Antônio parou de andar. Olhou para ela com uma expressão que era pior do que ódio. Era nojo puro. "Você não sabe." Ele riu, mas não tinha nada de engraçado naquilo. "Claro que sabe. Sabe perfeitamente." Ele se aproximou, pegou o rosto dela com força, obrigando-a a olhar para ele. "É dele, não é?" ele disse, a voz tremendo. "Daquele escravo imundo." Leonor começou a chorar. E o silêncio dela, o medo dela, fez Antônio acreditar que era verdade. Ele a soltou com violência, jogando-a contra a parede. "Você está carregando o filho dele", ele disse, a voz cheia de repulsa. "Na minha casa, debaixo do meu teto, usando o meu nome." Leonor deslizou pela parede até o chão, soluçando. "Eu não sabia, eu não queria." "Mentira!"
Antônio gritou. Você sabia exatamente o que estava fazendo e agora quer que eu aceite isso? Que eu crie o bastardo de um escravo como se fosse meu? Ele chutou a cadeira ao lado, que se estilhaçou contra a parede. Nunca! Ele berrou. Você vai tirar isso de você. Agora! Leonor ergueu os olhos, apavorada. O quê? Você ouviu? Vai tirar. Eu não me importo como, mas isso não vai nascer. Não. Por favor, não me importa o que você quer. Antônio caminhou até a porta, abriu-a e gritou. Tragam a parteira, agora! Leonor tentou se levantar, tentou correr, mas as pernas falharam. E quando a parteira chegou, uma mulher velha, de mãos ásperas e olhar duro, Leonor entendeu o que ia acontecer. Não! Ela gritou, tentando se arrastar para longe. Por favor, não! Mas Antônio agarrou-a pelos braços, arrastou-a até a cama e segurou-a com força. Faça! Ele ordenou à parteira. A mulher hesitou apenas um segundo. Depois obedeceu. O que aconteceu naquela noite não tem palavras. Leonor gritou até a voz sumir. Chorou até não ter mais lágrimas. Sangrou até achar que ia morrer. E quando tudo terminou, quando a dor finalmente passou, a parteira embrulhou algo em panos limpos e virou-se para Antônio. Está feito, senhor. Antônio respirou fundo, como se tivesse acabado de carregar o mundo nas costas. E então, com uma voz fria, disse: Mostre. A parteira hesitou. Senhor, não é necessário. Eu disse para mostrar. Ele gritou. A mulher obedeceu. Ela abriu os panos. E Antônio recuou pálido. O que ele viu ali destruiu sua alma para sempre. Não era a pele escura que ele esperava. Era o oposto. A verdade estava ali, silenciosa e sem vida, provando o erro terrível que ele tinha cometido. A pele clara, os traços finos, o cabelo loiro começando a despontar no topo da cabeça. Antônio ficou paralisado, os olhos arregalados, a respiração travada. Ele deu um passo à frente e olhou mais de perto, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Não, ele sussurrou. A parteira baixou os olhos, sabendo exatamente o que aquilo significava. Era seu, senhor, ela disse baixinho. As pernas de Antônio falharam. Ele caiu de joelhos no chão, os olhos fixos naquele corpo minúsculo, naquela vida que ele mesmo tinha arrancado. Não, não, ele repetia, a voz quebrando. Leonor, ainda deitada, sangrando, virou a cabeça devagar. E quando viu a expressão no rosto do marido, entendeu tudo. Não era de Tomás, nunca foi. Era dele, de Antônio, o filho que ele tanto queria, o herdeiro que ele esperava, e ele tinha matado. Antônio começou a tremer. As mãos foram até o rosto, como se tentasse apagar a visão, mas não conseguia, porque aquela imagem, aquele bebê branco, aquele filho morto, estava queimada na mente dele para sempre. O que eu fiz? Ele murmurou, a voz sumindo. Meu Deus, o que eu fiz? A parteira saiu em silêncio, levando o corpo embrulhado. E Antônio ficou ali, de joelhos, destruído. Leonor olhou para ele. E pela primeira vez, desde que tudo tinha começado, ela não sentiu medo, não sentiu culpa. Sentiu apenas uma tristeza profunda, irreparável, porque agora os dois sabiam a verdade. Ela tinha destruído o casamento, mas ele tinha destruído o filho. Nos dias seguintes, Antônio não falou, não comeu, não dormiu. Apenas andava pela casa como um fantasma, os olhos vazios, a mente presa naquela imagem, naquele bebê branco, naquele erro irreversível. Ele tentou se convencer de que não sabia, de que não tinha como saber. Mas a verdade era que ele nunca perguntou, nunca esperou, apenas agiu. Por raiva, por orgulho, por vingança. E agora carregava o peso de ter matado o próprio sangue. Uma semana depois, Leonor acordou no meio da noite com um barulho estranho.
um silêncio pesado demais. Ela levantou-se devagar, ainda fraca, e caminhou pelo corredor. A porta do escritório de Antônio estava entreaberta. Ela empurrou devagar e viu. Antônio estava sentado na cadeira, a cabeça caída para trás, os olhos abertos, fixos no teto. E na mão direita, uma arma. Um tiro. Apenas um. Ele não tinha aguentado, não tinha conseguido viver com o que tinha feito. Leonor ficou parada ali, olhando para o corpo do marido, e não chorou, não gritou. Apenas ficou ali, em silêncio, sentindo o peso de tudo o que tinha acontecido. Ela tinha trocado tudo por um momento de prazer, e ele tinha destruído tudo por um momento de raiva. E no final, os dois tinham perdido. Não havia vencedores, não havia justiça, apenas destruição. E Leonor, agora viúva, sozinha naquela casa grande e vazia, entendeu que ia carregar aquilo para o resto da vida. O desejo que a consumiu, a traição que cometeu, e a verdade que ninguém mais além dela conhecia, que o filho era dele, sempre foi, e que tudo, absolutamente tudo, tinha sido em vão. Se você chegou até aqui, sabe que essa história não tem final feliz. Nunca teve, porque algumas escolhas não destroem apenas uma vida, destroem todas ao redor. Leonor trocou tudo por um desejo que não conseguia controlar. Antônio destruiu tudo por uma raiva que não conseguia conter. E no meio disso, um homem inocente pagou com a vida. E uma criança que nem chegou a nascer pagou com a existência. Essa é a verdade que ninguém registrou. A história que a Casa Grande tentou enterrar. O tipo de memória que envergonha, que dói, que ninguém quer lembrar, mas que precisa ser contada. Se essa história te impactou, se sentiu o peso dessa verdade impossível de carregar, deixe seu like para que mais relatos como esse, os que foram apagados, os que ninguém quis contar, continuem vindo à tona. Inscreva-se no canal para ouvir as memórias mais sombrias do Brasil escravocrata. As histórias que ninguém teve coragem de escrever. As verdades que o silêncio tentou apagar. E me conte nos comentários até onde o desejo pode levar alguém e até onde a raiva pode destruir. Onde está a linha entre o que sentimos e o que nos condena? Porque no final, essa história não é só sobre luxúria, traição ou vingança. É sobre como todos nós, quando empurrados ao limite, somos capazes de destruir tudo o que amamos. E sobre como a verdade, quando chega tarde demais, não salva ninguém.